Ex-vice-presidente jurídico do Internacional, Marcelo Domingues de Freitas e Castro, está sendo procurado pela polícia, não pelos crimes dos quais é acusado de cometer no exercício de dirigente do Internacional. Ele está sendo procurado agora por uma história um pouco mais antiga. Policiais chegaram a ir na casa dele e não o encontraram, e buscam em vários locais o paradeiro do ex-dirigente colorado. Aqui eu conto essa história e explico também por que ele é acusado de desviar centenas de milhares de reais dos cofres do Inter. Como anda esse processo? Agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, eu vou contar a história referente a Marcelo de Freitas e Castro, ex-dirigente do Internacional, ex-vice-presidente jurídico na gestão de Vitório Pífero 2015 e 2016 e que está sendo procurado pela polícia. Tá? Matéria do monstro, muito competente colega Eduardo Matos, da Rádio Gaúcha, aponta que a Vara de Execuções Criminais, a Vara de Execuções Penais, emitiu um mandado de prisão ao advogado, ao ex-dirigente, em função de uma condenação de crimes que ele teria cometido de acordo com a Justiça entre 2000 e 2003. Sonegação de impostos. Ao todo, mais de 6 milhões de reais teriam sido sonegados pela empresa do ex-dirigente colorado. Houve uma condenação. Ainda em 2015, ele foi condenado a 8 anos e meio de prisão. Esse processo ele teve desdobramentos, recursos que foram recusados até em última instância agora a justiça determinar a prisão dele. E quando os caras foram prender o Marcelo, não encontraram, não estava em casa, não estava nos endereços que pertenciam a ele e ele agora é procurado pela polícia. É importante dizer que o objeto de investigação da prisão que está decretada não tem a ver com o Internacional. Mas é importante contextualizar do que este cidadão está sendo acusado de fazer no exercício de dirigente do Inter. Ele era vice-presidente jurídico entre 2015 e 2016. E vocês sabem de toda a investigação que o Ministério Público está fazendo e denunciou várias pessoas, entre elas o ex-presidente Vitório Pífero, mas o que o Ministério Público aponta é que uma quadrilha, que uma organização criminosa estava de posse da gestão do Internacional e cometeu ali diversas irregularidades. Existem irregularidades no departamento de futebol, que eram acordos com empresários de jogadores que pagavam para dirigentes comissões para que os dirigentes superfaturassem os contratos. E aí aconteceu com Ariel Nauelpan, PC Magalhães e outros jogadores contratados daquela época. Existem irregularidades na administração financeira do clube, saques que eram feitos na boca do caixa pelo então vice de administração e ele colocava para justificar essas despesas do dinheiro que ele sacava notas frias. E aí a investigação do MP aponta que esse dinheiro ia pro dirigente. E do ponto de vista jurídico, que é o braço do Marcelo de Freitas e Castro. Qual é a irregularidade? Qual é o crime apontado pelo Ministério Público? Marcelo de Freitas e Castro, ele superfaturava acordos trabalhistas. Tá? Vou dar um exemplo. E aí existem 2 processos que estão sendo investigados, ou já foram investigados, na verdade, pelo Ministério Público. Um relacionado a um acordo trabalhista com Jesus Christian, e outro com o zagueiro Dani Moraes. Tá? E aí como é que acontecia? Os representantes do Dani Moraes faziam um acordo criminoso com o departamento jurídico do Inter, com o vice-presidente jurídico do Inter. E o vice-presidente jurídico do Inter superfaturava um acordo trabalhista, tá? O Dani Moraes lá processava o Inter pedindo X de atraso de salários e horas extras e tudo mais. O vice jurídico do Inter dizia, não, vamos fazer um acordo pagando isso aqui, pagando 3x. Quando, na verdade, na justiça poderia se conseguir menos.
Mas ele aceita o acordo e aí uma parte do acordo vai pro vice-presidente jurídico do Inter e diversas movimentações bancárias do Ministério Público, apuradas pelo Ministério Público, apontou que o caminho acabou sendo esse. Havia um acordo para que os acordos trabalhistas eles tivessem uma parte repassada para o dirigente do Internacional. Na prática, ele tirava dinheiro do Inter, ele desviava dinheiro do Internacional, dos cofres do Inter, de acordo com o Ministério Público. Ele foi denunciado, pelo Ministério Público e agora o processo está sendo julgado. E aí demora, até ir a julgamento de fato pelo juiz, existem vários procedimentos que levam anos até que tudo isso seja julgado. Além do Marcelo de Freitas e Castro, diversas pessoas foram denunciadas, diversas pessoas daquela gestão do Internacional. Mas, paralelo a isso, Marcelo de Freitas e Castro tem outro problema e agora está sendo procurado pela polícia. É só interessante como, já em 2015, ele era condenado pela justiça por sonegação de impostos, nesse processo o qual ele está tendo a voz de prisão, está tendo um mandado de prisão sendo executado ou tentando ser executado pela polícia, e ainda assim os exercícios ilegais apurados pelo Ministério Público foram daí para frente. Tudo isso que o Ministério Público acusa que ele fez de desviar dinheiro do Inter, dos cofres do Inter, ele fez depois de já ter uma condenação na justiça. Isto quem diz é o Ministério Público, é a investigação da promotoria especializada. A gente aguarda também as definições desse caso. A gente aguarda a justiça fazer o certo em relação à gestão que, de acordo com o Ministério Público, é criminosa. O processo é um pouco lento, mas as coisas estão começando a acontecer e esse dirigente, Marcelo de Freitas e Castro, já vai começar a pagar até por crimes anteriores dos que ele cometeu de acordo com o MP no Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!